Então, vamos lá. A gente parou na aula passada, a gente começou a entrar um pouquinho num assunto que eu acho que, querendo ou não, acaba incomodando um pouco todo mundo, que é a necessidade de busca de Parnassá. Por que é tão difícil a gente conseguir todo mês, fechar o nosso mês e pagar nossas contas, e sempre parece que não vai dar, e a gente consegue fechar com muito esforço, com muito suor. A gente fecha o mês no nosso 0 a 0, né? A gente, Baruch Hashem, quando consegue pagar a última conta, a gente brinca que a nossa carteira é que nem cebola. Toda vez que a gente abre a carteira, a gente chora. Então, a grande pergunta que a gente fez na aula passada, por que é tão difícil a gente fechar o nosso mês? Por que o sustento ele sempre vem com tanta dificuldade, com tanto esforço? E a gente trouxe dois motivos. A gente falou os dois motivos, assim a gente terminou a aula passada. Primeiro, é um grande teste de emuná. Hashem quer testar se mesmo com dificuldades a gente vai estar conectado com Ele, a gente vai estar Bezrat Hashem, fazendo sempre, sabendo que Ele é o dono de tudo e não é o nosso esforço. E se Ele quiser mandar, Ele vai mandar. Se Ele quiser não mandar, Ele vai tirar o que é nosso. Então, isso é um ponto para testar a gente. E o segundo ponto é para afastar o ser humano das vanidades. Se a gente voltar na história, a primeira vez da história que a humanidade começou a ter muito tempo livre foi justamente na época de Noé, e foi a primeira vez na humanidade que Deus teve que mandar um dilúvio, que quase teve que apagar a humanidade inteira. Não é nenhuma coincidência. Começou a ter muito tempo sobrando, as pessoas começaram a se ocupar com transgressões, com vanidades, e chegaram num nível do mundo precisar ser destruído. Então, toda dificuldade no sustento, ele, na verdade, esconde uma grande brachá de Hashem. Hashem, ele quer que a gente esteja ocupado, com a cabeça ocupada, com o corpo ocupado, sobra menos tempo para a gente gastar com besteiras, gastar com vanidades, gastar com, no aleno, com transgressões. E a gente terminou com a seguinte frase: os tzadikim, que eles não precisam ser testados, porque eles já mostraram para Hashem que eles podem fazer as coisas, eles podem passar nos testes, eles têm uma imuná completa, então eles não precisam, por esse motivo, do teste da Parnassá. E o segundo motivo, para afastar das vanidades, os tzadikim também não precisam disso. Baruch Hashem, eles já vivem com claridade, eles querem aproveitar cada segundo da vida. A gente aprende de Avraham Avinu, tudo que Avraham Avinu ele faz na Torá, ele faz correndo. A marca registrada de um tzadik é uma característica chamada zrizut. Zrizut é a nossa agilidade, a gente está sempre correndo, sempre Baruch Hashem querendo aproveitar o nosso tempo. Avraham, ele corre para receber os convidados, ele corre para pegar comida, tudo que ele faz é correndo, porque ele quer aproveitar cada instante da vida dele. Então, a gente falou que os tzadikim não precisam dos testes da Parnassá. Mas vem agora o livro Hovot Levavot com uma pergunta óbvia que deve ter passado na cabeça de todas vocês. Veim Mishala Shoel. Se a gente agora fizer uma pergunta óbvia. Arei roimano shekama tzadikim ein lahem Parnassá eila harei amal veidiá. A gente sabe quantos tzadikim eles só têm sustento depois de muito, muito esforço, muita dificuldade. E o veleu matzot, baleia verar abim, shruim bechalvá bechaim tovim, o baneimim. Enquanto rechaim, pessoas perversas, pessoas ruins, têm tranquilidade na vida, vivem de uma maneira agradável, de uma maneira cheia de prazeres. Então, peraí, essa é aquela famosa pergunta, a pergunta do tzadik veraló, rashav etovló. Como pode ser o tzadik que tem dificuldades, o tzadik que tem sofrimentos, enquanto o rachá está de bem com a vida, ele está tranquilo, ele tem uma vida de prazeres. Então, peraí, isso contradiz tudo que a gente falou até agora. A gente está falando que os testes são para mostrar se a pessoa confia ou não em Hashem. A gente falou que os testes são para afastar as pessoas das vanidades. E a gente vê tzadikim com muita dificuldade na vida, e a gente vê rechaim, perversos, com muita tranquilidade na vida. Então, como que a gente explica esse tipo de coisa?
Aonde entra a nossa emuná para entender esse tipo de pergunta? Então, ele fala que na Nelo, a gente vai responder isso, que kvar hakru aneviim ve'chassidim be'sheilazo. Essa não é uma pergunta nova. A gente já falou sobre Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu falou para Hashem, Hashem, me deixa entender teus caminhos. Pergunta o Talmud, o que quer dizer essa pergunta de Moshe Rabbeinu, que eu quero entender teus caminhos? Moshe perguntou, por favor, Hashem, me deixa entender por que os tzadikim têm sofrimentos e os rechaim têm tranquilidade na vida. E fora Moshe Rabbeinu, muitos profetas, muitas pessoas piedosas na história do povo judeu já fizeram essas perguntas. Navi Echad fala o Irmiau, profeta Irmiau, Maduach derech rechaim tzalcha. Por que o caminho dos rechaim parece ter tanto sucesso? Venavi Hershal, o profeta Habacuc, ele pergunta, Lama tirei niaven, por que você mostra para a gente injustiça acontecendo? Ve'amal tabit, para onde a gente olha a maldade. Ve'shod ve'hamas lenegdi, a gente vê tanta pilhagem, tanta violência, tantos maus atos diante da gente. Vayehi irif, uma donissá, por que tantas brigas, tantas discussões que a gente precisa suportar? Então, aqui não estamos falando de pessoas pequenas fazendo perguntas de falta de emuná. Aqui estamos falando de profetas que eles não estão entendendo Hashem. Como que dá para explicar tanta coisa completamente desequilibrada no mundo? Pessoas boas sofrendo, pessoas ruins, roubando, fazendo o que querem, só em cima das pessoas boas. Hashem, aonde está a tua justiça? Behossif Lomar, e também falou o profeta Habacuc, que Rasha martir et tzadik, e o Rasha, ele está em volta do tzadik. Beod Tar, ele também argumentou o Habacuc, Taharish bebalá Rasha tzadik mimeno. Então, por que você fica em silêncio, Hashem, quando o Rasha ele está engolindo o tzadik, quando ele aparentemente os Rechaim fazem o que eles querem no mundo, eles causam sofrimento para os tzadikim. Hashem, aonde você está? E talvez até a pergunta mais famosa, aonde estava Hashem na Shoah? A gente sabe de vários Rabanim, Gdolei Ador, pessoas muito, muito grandes que faleceram na Shoah, e aquela famosa pergunta, aonde estava Hashem na Shoah? Ve'had mehem amar, e um deles falou, sim, fala David Amelech no Teilim, Ine eila rechaim veshalvei olam. Eu vejo os rechaim e eles estão tranquilos, eles estão com uma vida sem dificuldades. Isgu hail, e eles alcançaram a riqueza. Por que a gente está vendo tanto desequilíbrio, tantas coisas aparentemente erradas? Ve'amarod, e mais ainda perguntou David Amelech, Aharik zahiti levavi, zakiti levavi, verhatz benikayon kapai, vaehi nagua kolayom, betochachti labkarim. Ele fala, parece que é em vão que eu estou fazendo a limpeza do meu coração, e eu lavei as minhas mãos, e eu fui golpeado todos os dias, e eu fui repreendido todas as manhãs. Então, olha que impressionante. Questões de pessoas muito grandes, de novo, a gente tem que entender, não estamos falando de pessoas que são Ktanei Emuná, pessoas que não confiam em Deus, estamos falando aqui pessoas que estão fazendo um questionamento intelectual de Hashem, não, eles não têm nenhuma dúvida da bondade, da retidão, da perfeição de Hashem, mas eles querem entender, Hashem, me revela os teus caminhos. Venavi Acher Amar Alanchei Doró, e também outro profeta falou sobre as pessoas da sua geração, profeta Malachi, Gam Bachanu Elokim Vaimaleto, eles testaram Deus e eles escaparam do julgamento. Então parece que as pessoas, elas podem escapar do julgamento divino, elas podem fazer o mal e aparentemente podem escapar de Hashem. Ve'arbe psukim domim nemru, e muitos outros psukim espalhados na Torá trazem esse tipo de questionamento.
difícil entender, difícil na nossa emuná de um Deus perfeito, de um Deus completo, de um Deus bondoso. O que a gente esperaria? Vamos tentar se colocar no lugar de Hashem. Tinha até aquele filme, Se Você Fosse Deus. O que a gente faria? O que a gente esperaria do comportamento de Hashem? Os tzadikim vão ter só coisas boas, vão ter muitas brachot. A pessoa que se comportou mal vai vir um raio do céu e vai queimar a pessoa na hora. Isso a gente esperaria. Assim a gente deveria andar na rua e ver a pessoa acabou de furtar uma bicicleta, cai um raio na cabeça dele e, ao contrário, alguém fez uma bondade, imediatamente ele recebe alguma coisa boa. A gente vê muitas vezes o contrário disso. Aonde está o entendimento lógico disso? Então, ele vai trazer aqui, olha que incrível, essa pergunta, óbvio, muitas pessoas, muitos livros, muitos sábios vieram trazer respostas. E a grande pergunta, o grande ponto que a gente tem que entender dessa pergunta, lo além que a gente nunca passe por uma dificuldade, por um sofrimento desse, mas teve uma vez um rabino reformista que ele passou por um grande teste, ele, lo além, perdeu um filho pequenininho, e ele começou a se questionar por que isso aconteceu, e ele falou, olha, eu sou uma pessoa muito reta, eu não merecia passar isso, o meu filho é uma criança, com certeza, também não merecia passar por isso, então só tem uma resposta para o meu questionamento, provavelmente Deus não pode tudo, Deus está muito ocupado, ele não pode tudo, por isso que aconteceu isso com meu filho, e escreveu um livro baseado nesse conceito, Ras Veshalom, a gente pensar dessa maneira, Deus, essa é a base do judaísmo, e qualquer pensamento contrário, isso é uma falta de emuná, a nossa emuná está completamente furada, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Deus pode fazer o que Ele quer no momento que Ele quer, se Ele quisesse, Ele podia parar toda a Segunda Guerra Mundial, se Ele quiser, a gente acabou de ver com os nossos olhos, se Deus quer parar o mundo, Ele para o mundo na hora que Ele quer. Então, quer dizer, se Hashem quisesse parar a Shoah, Ele podia ter mandado uma pandemia no meio da Shoah. Se Hashem não mandou, é porque Ele está no controle da situação, tem algum cálculo por trás. Então, a gente nunca pode responder, Deus nos livre, que quando vem um sofrimento, é porque Deus não podia. A base da emuná do povo judeu, a base de toda a nossa emuná, é que Deus é onisciente, Deus sabe tudo, Deus é onipotente, Ele pode tudo, e Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sem nenhuma limitação, e principalmente, Deus é bondade ilimitada. Deus é a bondade no mais alto nível que se pode chegar de bondade e de perfeição. Então, agora sim, a pergunta é pergunta. Quer dizer, se Deus pode tudo, se Deus ele é bondade ilimitada, aonde a gente pode enxergar aqui, como a gente pode entender por que tzadikim eles sofrem na vida, enquanto tem erechaim perversos que têm sucesso na vida. Olha como ele vai explicar para a gente o livro Rovot Levavot. Ve'atam madua shelon natnu aneviim tshuva be'mavhira etzibata davaru. Então, por que esses neviim, por que todos esses profetas que fizeram esses questionamentos, eles não responderam essas perguntas? Por que eles deixaram, aparentemente, a pergunta em aberta? Mipnei shelekol echad ve'echad me'atzadikim alalu yesh siba acheret madua Hashem menaseoto beisurim ve'oni. Cada um desses profetas tem o seu próprio motivo particular, por que eles passaram por sofrimentos, por que eles passaram por pobreza. Ve'ken lehol echad ve'echad me'areshaim alalu yesh siba acheret madua sheu sharui betová ba'olam hazeh. E também para cada um dos Erechaim, da geração desses Neviim, existe também uma explicação por que eles têm tantas coisas boas na vida. Então, quer dizer, aqui ele já está começando uma introdução que para cada situação existe um motivo único e particular por que a pessoa está passando por um certo sofrimento, por que a pessoa está recebendo alguma coisa boa na vida, e para cada um deles tem explicação.
Besibato shel ha'echad eino dome lesibato shel hasheni. O motivo de um deles não se aplica para o motivo de uma outra pessoa. Então, por que eles não responderam? Por que os Rechaim eles estão tendo coisas boas na vida? Porque tem um motivo particular para os Rechaim daquela geração. Por que aquele tzadik estava sofrendo? Tem um motivo particular para aquele tzadik daquela geração. Velahem lo hayu anevim yecholim lefaret et asibot shel kol echad ve'echad miatzadikim ve'reshaim shebechol haolam ubekol adorot. Então, não tem como os Neviim eles explicarem qual é o motivo para todas as pessoas de todas as gerações. Por isso que eles deixaram a pergunta em aberto, mas a gente vai ver que tem muitas respostas e a gente pode, Bezrat Hashem, para cada situação, talvez tentar enxergar que é desse motivo que a gente está falando. E, de novo, a gente não tem que nunca julgar a situação das outras pessoas. Eu vou dar um exemplo só. Existem sofrimentos que são sofrimentos de limpeza. É proibido para a gente falar, olha, aquele fulano está sofrendo, quer dizer que ele fez alguma transgressão. É proibido a gente fazer qualquer cálculo. Cálculos estão na mão de Hashem. A gente não faz cálculos, a gente ajuda a pessoa quando ela é necessitada e não faz nenhum tipo de cálculo. Por que Deus está mandando sofrimento para os outros? A gente faz cálculo para os nossos sofrimentos. Por quê? Porque através de entender o porquê que Deus está me mandando um sofrimento, eu posso mudar alguma coisa na vida, eu posso fazer um conserto, e através desse conserto, Bezrat Hashem, eu posso fazer com que esse sofrimento ele pare de vir no mundo. Esse é um dos pontos principais que a gente precisa aprender com essa pandemia. A maioria das pessoas está esperando a vacina da pandemia, a vacina da doença, e está errado. Não é isso que a Hashem espera da gente. Não é através da vacina. A vacina vai vir para o mundo a hora que a gente consertar o que tiver que consertar. Está na nossa mão fazer o conserto mais rápido ou Deus nos livre mais devagar. Enquanto a gente está focando só no mundo material, a gente está atrasando a cura da doença. Quando a gente começar a olhar cada um para os seus atos, cada um para os seus consertos, Bezrat Hashem, a gente está antecipando o fim de tudo isso. Velahem, Atbaea Moshe Rabbeinu Alav Shalom Asher Lazukar. E é por isso que Moshe Rabbeinu ele expressou essa pergunta da seguinte maneira: Ve'nistarot Lashem Elokeinu, as coisas ocultas elas estão na mão de Hashem, Ve'niglot lanu ulevaneinu, e as coisas reveladas elas estão sobre nós e sobre os nossos filhos. Clomar, o que quer dizer essas palavras de Moshe Rabbeinu? Shelo nachkor benyan zeh, a gente não tem que ficar investigando, tentando entender os motivos, os detalhes, por que tudo aconteceu. Shepitrono galui rak lashem, a revelação das coisas está só nas mãos de Hashem. A gente aprendeu do Yosef Atzadik. Quando Potifar chamou o Yosef, Yosef, você pode interpretar meus sonhos? O Paró teve um sonho e ele chamou o Yosef e falou, Yosef, eu tive um sonho, você pode interpretar para mim os sonhos? O que o Yosef respondeu? Eu não posso interpretar nada. A interpretação é só de Hashem. As coisas ocultas estão na mão dele, na nossa mão estão as coisas reveladas. Então, tudo depende só de Hashem. A gente não está na nossa mão entender completamente todos os motivos. Qualquer um que falar para a gente, olha, o sofrimento da Shoah veio por A, B e C, não é verdade. Deus não revelou isso para a gente. Então, ninguém pode falar, óbvio, tem motivos que levam Deus a mandar castigos, principalmente quando o povo judeu se desvia do caminho, quando a gente se afasta da Torá e das mitzvot, mas ninguém pode vir em nome de Deus. Se Deus não revelou isso, quem é a gente para falar? É por esse motivo ou por aquele motivo. Então, Hashem, muitas coisas ele não revelou para a gente e o ser humano não tem a força intelectual de entender tudo o que está acontecendo, todos os sofrimentos, todas as dificuldades que
a gente está passando na vida. O Shlomo Amelech Achacham Itbate Avbedomelazé, o mais sábio de todos os homens, o rei Salomão, ele expressou essa pergunta da seguinte maneira: se você vê a opressão do pobre e o roubo e o desvio do julgamento, e você vai ver que toda a justiça parece que está sendo desviada, Bamediná, no teu país, qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Se a gente vê uma situação que o Supremo Tribunal Federal são as pessoas mais corruptas do país e que estão desviando completamente a justiça, Al titma alahefetz, não se assombre, não fica assustado, não questiona Hashem, tudo tem uma explicação. Então, olha só o que o Shlomo Amelech está falando, mesmo quando é muito difícil da gente entender intelectualmente, significa Anistarot Lashem, as coisas ocultas estão na mão de Hashem, ele controla tudo, ele sabe tudo, todos os detalhes. A gente tem que tratar das coisas que a gente sim pode entender e não ficar procurando explicações porque é difícil para o nosso intelecto. Ve'akatuv amar, e assim está escrito no Sefer Dvarim, Atzur tamim poalo, que kol drachav mishpat. A rocha é uma das formas da Torá se referir a Hashem. A rocha tamim poalo, todos os seus caminhos são caminhos perfeitos. Que kol drachav mishpat, todos os caminhos de Hashem são caminhos de justiça. O Hafetz Haim, ele explicava esse passuco da seguinte maneira: Mishpetei Hashem emet tzadku yardav. Os caminhos de Hashem, eles são verdadeiros. Os juízos de Hashem, eles são verdadeiros. Tzadku yardav. E eles vão estar certos quando eles estiverem juntos. Quando o que estiver junto? Quando a gente tiver o entendimento completo das coisas, Bezrat Hashem, quando Hashem chegar no final dos tempos, Hashem vai acender a luz do mundo, como a gente fala todo Shabbat, Shira Malot Beshuv Hashem, Et Vatzion, aí no Keholmim, quando Hashem voltar para Tzion, quando vier o Mashiach, Hashem vai acender a luz do mundo, aí no Keholmim, a gente vai descobrir que isso aqui era tudo uma ilusão de ótica, Azimales Rock Pino, e aí sim a nossa boca vai se encher de alegria, o Leshonei Nuriná, e a nossa língua vai se encher de felicidade. O que a gente vai ver? A gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para Shoah, 6 milhões de irmãos que foram embora, e a gente não consegue entender. Um dia Hashem vai acender a luz, e a gente vai falar, uau, olha, esse aconteceu por causa disso, e esse daquilo, e tudo era uma grande bondade, uma grande misericórdia de Hashem. Quando Hashem acender a luz, a gente vai encontrar 6 milhões de motivos para se alegrar, para entender a perfeição de Hashem em cada um dos juízos dele. Então, a gente está, Bezrat Hashem, aqui vai entrar a nossa emuná. A gente pode ver em tudo que Hashem criou, toda a bondade dele, tudo que ele faz pela gente, 24 horas por dia, no universo, dentro do nosso corpo, todas as bondades, toda a perfeição. A gente pode ter emuná, a gente pode confiar em Hashem. Se nas coisas que eu consigo entender, Hashem ele é tão perfeito, ele é tão incrível, eu posso ter emuná. Nas coisas que eu não consigo entender, eu entrego na mão dele, eu deixo tudo nas mãos de Hashem, eu confio nele e eu sei que um dia ele vai acender a luz e a gente vai entender que tudo isso era uma grande ilusão de ótica e a gente vai ter muitos motivos para se alegrar. Mesmo pelas dificuldades, mesmo pelos sofrimentos, a gente vai entender, Bezrat Hashem, a perfeição de Hashem. O grande ponto é, não dá para a gente deixar essa pergunta em aberto. Quer dizer, a pergunta, ela é pergunta. Então, o livro Rovot Levavot, ele fala, o Bechol Zot, mesmo assim, que o correto é a gente entregar na mão de Hashem, confia nele,
Ele fala, Nahon latet lenyan ze esber, mas alguma explicação a gente tem que dar sobre esse assunto. Sheyakel lefachot bemiktzat etavanat davar, para que pelo menos a gente facilite um pouquinho o entendimento da coisa. Mesmo que, no final das contas, tudo depende da nossa emuná. A gente só vai enxergar tudo, tzadku yardav, quando tudo estiver junto, olamazé, olamabá, todos os cálculos de Hashem, do começo da criação do mundo até o final da criação do mundo. Quando tudo estiver junto, a gente vai entender, mas algumas explicações, pelo menos, jogar uma luz em tanta escuridão, e é isso que Baruch Hashem vai fazer o Rovot Alevavot. Então ele fala o seguinte, Ahat Asibot Arabot Shebiglalam Kore Shelo Mizdamenet Latzadik Parnasato Ad Sheu Mitiagea Alea Benivhan Aliadá. Dos motivos por que o tzadik ele não vive imerso em prazeres, por que mesmo o tzadikim muitas vezes ele é testado com dificuldades na parnassá dele, ele é testado com várias coisas difíceis para conseguir fechar as contas do mês dele. Então, ele fala o seguinte, Yeholá liot averá she'asá be'avar, pode ser alguma transgressão que essa pessoa fez no passado. She'alea unenash, e é por causa dessa transgressão que a pessoa agora ela está sendo castigada. Kmo shenemar, como está escrito em Mishlei, Chen tzadik ba'aretz yeshulam, os tzadikim, eles vão pagar aqui nesse mundo. E mais do que isso, a gente sabe, em tzadik ba'aretz, asher yasetov velo yechetah, não tem nenhum tzadik no mundo que só vai fazer coisas boas e nunca vai tropeçar. Todo mundo tropeça na vida, alguns tropeços maiores, outros tropeços menores. Baruch Hashem, a gente olha na história do povo judeu, a gente tem os nossos modelos de Malachim, os nossos anjos, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, os nossos Tanaim do Talmud. Olha quantos exemplos, até na nossa geração, pessoas que são verdadeiros anjos. E a Torá, ela faz questão de mostrar. Moshe Rabbeinu cometeu erros. Avraham Avinu cometeu erros. As nossas imaot cometeram erros. Cada uma no seu nível, cada um no seu nível gigantesco. Erros que é verdade, no nível deles, foram, na verdade, uma fagulha de erro, mas eles cometeram erros. Não tem ninguém no mundo que só faz coisa boa e nunca erra nada. Então, esse sofrimento está vindo para que a pessoa possa pagar nesse mundo, ela possa sair desse mundo completamente limpa, completamente purificada. Mas, olha que interessante, Maduach somer arashá alatzlachato vechoshev shelo yanesh afpam arei roehu ki gam atzadik nenash baolam hazeh al averot she'asah. Olha que incrível, um outro motivo interessante. Por que Deus ele manda castigo para os tzadikim? Se mesmo um tzadik, uma pessoa tão boa, tão reta, ela é castigada por um erro pequeno que ela fez. Ela tem que limpar esse erro. Os rechaim vão olhar e eles vão ter medo. Uau! Se até os tzadikim eles são cobrados, imagina o que vai vir para a gente quando chegar o dia do nosso julgamento. Então, o primeiro motivo, a gente tem da mesma forma que o tzadik, ele vai pagar nesse mundo. Os rechaim vão pagar quando chegar o momento do julgamento deles. Baruch Hashem, a gente tem a oportunidade de pagar nesse mundo, de sair daqui completamente limpos, com nossa alma purificada. Cada sofrimento que a gente passa na vida, isso vai limpando a nossa Neshama. Esse é um dos motivos que a gente tem todo ano o julgamento de Rosh Hashanah. Hashem ele vai decretar para os tzadikim se ele precisa passar durante esse ano por sofrimentos, por alguma coisa errada que ele fez no ano que passou. E Baruch Hashem, a gente tem que receber isso besimcha. A gente tem que receber os sofrimentos com alegria, porque a gente tem que entender. Hashem ele está limpando a nossa Neshama.
Ele está dando a chance para a gente sair completamente purificado desse mundo, para poder receber a recompensa de tudo que a gente construiu nos mundos espirituais. Um segundo motivo que traz o Chovot HaLevavot, Velifamim meyaser Hashem et hatzadik ba'olam hazeh, kedei learbot et scharo ba'olam haba. O tzadik, ele sofre nesse mundo para aumentar a recompensa que ele vai receber no olam haba. Como shenemar, como está escrito, leman nanotcha o leman nasotcha leitivcha beacharitecha. Hashem, ele falou, quando ele mandou o man, aquele man que caía do céu, ele falou para o povo judeu, isso vai ser para te afligir, para te testar, para fazer bem no final para você. Então, é o que os nossos sábios eles chamam de Isurim de Ahavá. Deus manda sofrimentos por amor, porque Ele quer aumentar o nosso olam haba, Ele quer aumentar os nossos méritos que a gente vai ter. Quando um tzadik, ele recebe os sofrimentos com alegria, sem questionamentos, sem ficar perguntando, Deus, mas eu sou tzadik, por que você está me mandando isso? Existe alguém na história do povo judeu mais amado por Hashem do que Avraham Avinu? E mesmo assim, Avraham foi testado por 10 vezes. E Hashem mesmo, ele atestou para Moshe Rabbeinu. Eu testei os teus avós, Avraham, Yitzhak, Jacob, e eles nunca me questionaram. Uau, olha que incrível! Avraham, ele cumpria a vontade de Hashem. Hashem falou para ele, Avraham, Lech lecha me'artzecha, sai da tua casa, sai do teu comodismo, vai lá para onde eu vou te mostrar. Avraham, ele ia, o que Avraham esperava? Óbvio que vai acontecer coisas boas, eu estou escutando o que Hashem me pediu, vão acontecer coisas boas. Ele chega em Eretz Canaan, vem uma fome, ele tem que descer para o Egito, a esposa dele é sequestrada, ele começa a ter um monte de dificuldades na vida. Ele em nenhum momento falou, Hashem, o que você quer de mim? Eu estou fazendo a tua vontade. Avraham não questiona. Deus fala para Avraham Avinu, pega o teu filho, teu único filho, e eleva ele sobre o altar. Em nenhum momento Avraham está questionando Hashem. Eu sou teu Eved Neman, eu sou teu servo, uma pessoa confiável. E é assim que você trata os teus servos? Você me manda pegar o meu filho e sacrificar meu único filho? Em nenhum momento a Torá fala que Avraham ele questionou. Vayashkem Avraham baboker, ao contrário, Avraham madrugou para cumprir a vontade de Hashem, sem perguntas, sem questionamentos. Isso foi aumentando o sahar, a recompensa que vai receber o Avraham Avinu no olam haba. Terceiro motivo traz o Chovot HaLevavot, Velifamim Hashem meyaser oto kedei leraot sheu oved et haboreh besimcha ubeseder panim yafot gam kesheu sovel meoni veisurim. Hashem ele quer mostrar para a geração quem são os tzadikim. Os tzadikim, mesmo com dificuldades, mesmo com sofrimentos, eles vivem imersos em alegria. Uau, olha que coisa incrível! O quanto a gente está reclamando o tempo inteiro. Eu comecei a aula fazendo a brincadeira sobre o arroz. As pessoas estão reclamando, substitui o arroz por macarrão, por qualquer outra coisa, mas não. A gente reclama de tudo o tempo inteiro. Qualquer coisinha que saiu do nosso comodismo, a gente já está reclamando. Olha que incrível, tzadikim que tiveram vidas sofridas e o tempo inteiro eles estão sorrindo, eles estão de bem com a vida. Eu conheci Baruch Hashem, eu tive o mérito de conhecer em Israel, na época que eu morei em Israel, um Rav que, infelizmente, ele nunca teve filhos, era uma pessoa desde jovem, muito doente, ele andava com respirador, ele teve várias cirurgias, o tempo inteiro, Isurim, uma pessoa imersa em sofrimentos, ele estava sempre com um sorriso no rosto. E eu falava, Rav, como você consegue com tantas dificuldades? E ele respondia, Baruch Hashem, eu estou vivo, eu posso servir a Hashem, eu posso fazer mitzvot, o que mais que eu posso querer da minha vida? Olha que incrível, a gente está o tempo inteiro reclamando das coisinhas pequenas. E os Gdolei, Baruch Hashem, pessoas grandes, que são exemplos da nossa geração,
eles viviam com pouco e eles estavam sempre felizes. Uma vez, uma pessoa estava com sofrimentos e foi falar com o Rav. Falou, Rav, por favor, o que eu faço? Eu não consigo lidar com meus sofrimentos. E o Rav encaminhou ele para falar com o Rebbe Zusha. O Rebbe Zusha era uma pessoa muito pobre, uma pessoa que você entrava na casa dele, o lugar dos mantimentos estava sempre vazio, era uma pessoa com a saúde muito debilitada. E esse homem foi procurar o Rebbe Zusha, falou, Rebbe Zusha, o teu Rav me mandou aqui, eu queria falar com você, eu estou com muitos sofrimentos na vida, eu não estou sabendo lidar. E o Rebbe Zusha respondeu para ele, olha, eu acho que foi um engano. Como eu posso te ajudar a lidar com sofrimentos, a lidar com tristeza, se eu nunca tive isso na minha vida? Olha que coisa incrível, como a forma de ver a vida, essas pessoas, muitos tzadikim, eles passam por dificuldades para serem uma luz para a nação, para ser uma luz para a nossa geração, a gente olhar para eles e a gente sentir vergonha das coisas que a gente reclama na nossa vida. A gente, Baruch Hashem, tantas coisas boas que a gente pode ter na vida e a gente está sempre reclamando que deixem lamdu mimenu bnei adam, e eles são modelos para que as pessoas possam aprender com eles, como a gente sabe dos Isurim que passou o Yov, além dos Isurim que o Yov passou, ele perdeu todo o dinheiro dele, ele perdeu toda a família, ele perdeu a saúde e ele continua louvando Hashem, agradecendo Hashem. Então, olha que incrível o modelo que o Yov ele se tornou para a geração dele. Um quarto ponto, uma quarta forma da gente entender por que os tzadikim eles têm sofrimentos na vida. Abore menaseta tzadik beoni umichoser machalot machsor umachalot biglal rishut bnei doró. Muitas vezes um tzadik ele pode sofrer, ele pode ter privações, ele pode ter doenças, ele pode ter pobreza por causa dos rechaim, as pessoas ruins da sua geração, que dei leraot et hasidutó, para mostrar o quanto ele era diferente do resto da geração dele. Então, aqui tem uma explicação muito, muito bonita. Ele fala que kedei she'areshaim yatzdiku et mishpat abore be'acharita yamim, que sheiru she'atzadikim mekablim sachar vechem ki mekablim onesh. Isso vai ser no final dos tempos, os rechaim vão ser cara de pau, além de não ter servido a Hashem, além de terem feito coisas erradas, vai chegar no final dos tempos, eles vão reclamar para Hashem, Hashem, por que você fez isso? Por que a gente não vai receber recompensa também agora? Hashem vai pegar aqueles tzadikim, Arei hem hayu chaim bedoreino vehayu kehad meitanu velama lachem bagia sahar veloones. E eles vão começar a perguntar aos rechaim sobre os tzadikim. Eles viveram na nossa geração, por que eles merecem recompensa, a gente merece castigo? E Hashem vai responder, eu mandei Isurim para eles, por causa de vocês, eles sofreram por causa de vocês e nunca questionaram, viveram vidas me servindo. Servir a Hashem quando tudo está bom, quando tudo está tranquilo, é muito mais fácil. Servir a Hashem quando você tem privações, quando você tem dificuldades e que, entre aspas, você não merece, isso é um nível muito maior. Então, olha que incrível, Hashem vai usar esses tzadikim como modelos quando os rechaim chegarem no final dos tempos para cobrar, a gente quer a nossa recompensa. Hashem vai mostrar os tzadikim, esses merecem a recompensa, mas vocês não merecem nada. E um último ponto, o quinto ponto que ele traz, Velifamim, Sibata Davaru, qual que é o motivo que Hashem ele vai se comportar dessa maneira? Mipnei Sheu Lo Mekane Et Kinat Hashem, pode ser um castigo para os tzadikim, porque eles não foram zelosos com a honra de Hashem. Olha que incrível, quem é o modelo de zelo da Torá? Um homem chamado Pinhas. Pinhas, ele viu o Zimri, mesmo que ele era o líder da tribo de Shimon, e o povo inteiro
estava lá olhando, todo mundo assistindo, o Zimri fazendo Hilul Hashem, ele está denegrindo o nome de Hashem em público, e está todo mundo assistindo, e ninguém faz nada. Se levantou o Pinhas, e ele fez a justiça. Mas olha que incrível, muitas vezes os tzadikim da geração, eles ficam em silêncio, limchot bibnei doró, e eles não brigam com as pessoas da geração. Olha que coisa incrível, a gente pega os nossos sábios, chamam o dilúvio de Mei Noach, as águas de Noach. Espera aí, por que o dilúvio é chamado as águas de Noach? Está escrito que o Noach ele era tzadik na sua geração. O Rashi explica o que quer dizer tzadik na sua geração. Na sua geração, ele era um tzadik. Mas comparado com Abraham Avinu, ele não era nada. Qual é a diferença de Abraham e de Noah? Abraham dedicou a vida a trazer as pessoas da geração dele de volta para os caminhos. Ele lutava contra todo mundo, ele lutava contra idolatria, ele estava o tempo inteiro mostrando que existe Hashem e que as idolatrias são uma coisa errada. E o Noah, infelizmente, ele aceitou de forma passiva. O Noah, ele não lutou, ele não ajudou a geração dele a fazer tchuvá, então o dilúvio é chamado Mei Noah. Infelizmente, tiveram muitas gerações, eles tiveram oportunidade de chamar a atenção dos Rechaim, e eles não fizeram nada. E, infelizmente, eles são castigados junto com o resto da geração. Tem um midrash terrível. Olha que incrível a responsabilidade que a gente tem. É aquela famosa frase que pior que a maldade dos Rechaim é o silêncio dos tzadikim. Os tzadikim que assistem e ficam em silêncio. A gente não faz a nossa parte de chamar atenção, de lutar pela justiça. Então, o Midrash ele fala que na época da destruição do Beit HaMikdash, Deus juntou os anjos da destruição e ele falou, agora vocês vão descer e vocês vão pintar a testa dos Rechaim com a letra Tav de sangue e a testa dos Tzadikim com a letra Tav de tinta. Qual é a diferença de pintar com sangue ou pintar com tinta? Aqueles que estão pintados com tinta, eles vão ser poupados da destruição. Aqueles que estão pintados com sangue, eles vão ser destruídos. Perguntam os anjos para Hashem. Hashem, mas por que você não vai destruir os tzadikim também? Então Hashem responde para os anjos, óbvio, os tzadikim, eles cumprem a minha vontade, e os rechaim são pessoas perversas que vão contra a minha vontade. Perguntam os anjos para Hashem, mas eles podiam ter chamado a atenção dos rechaim da geração, e eles não fizeram nada. Eles ficaram em silêncio, eles assistiram os rechaim fazendo coisas erradas, e eles ficaram em silêncio. Hashem respondeu para os anjos, vocês têm razão, mas eu conheço esses rechaim, é uma geração tão ruim, é uma geração tão perversa, que mesmo que eles tivessem tentado, eles não iam conseguir. Os anjos falaram para Hashem, você sabe disso. Por quê? Porque tudo está revelado diante do trono de Hashem. Então, você sabe isso, mas eles não sabiam, e mesmo assim, eles não fizeram nada. Então, Hashem, ele começou a destruição com os tzadikim. Olha que incrível. Os tzadikim não fizeram nada, eles assistiram, é considerado que eles foram coniventes, eles também, de certa maneira, participaram também da atitude das pessoas ruins. Então, mesmo os tzadikim, se eles vivem numa geração ruim e eles não fazem nada, eles também são responsabilizados e pode ser que algum sofrimento vai recair sobre eles. Por quê? Porque eles não fizeram nada para consertar as pessoas da sua geração. Então, isso explica para a gente 5 motivos que a gente pode entender por que mesmo os tzadikim, eles têm sofrimento, eles passam por sofrimentos, por dificuldades. Muitas vezes falta coisa para os tzadikim. A gente vê um tzadik, ele não tem comida, ele infelizmente está passando por doenças, passando por
coisas difíceis na vida, a gente precisa saber que Baruch Hashem olha como um tzadik, ele lida com uma perda, e olha como um rachá, ele lida com uma perda. Eu conheci Baruch Hashem, teve um Rav, que eu conheci pessoalmente, esse Rav Lo Aleino, ele perdeu um filho pequeno. Esse filhinho, ele teve uma doença, ele ficou muitos meses internado e, infelizmente, depois ele conseguiu milagres e milagres e milagres, ele conseguiu fazer um transplante e parecia que tudo ia se resolver e do dia para a noite essa criança faleceu. Então, no dia do enterro desse menino, esse rabino, ele fez um discurso, olha as palavras desse rabino, que incríveis. Esse rabino falou, eu sinto uma alegria de ser pai dessa criança. Eu sei que é um mérito muito grande de eu ser pai de uma criança assim. Por quê? Porque o meu trabalho como rabino é tentar aproximar pessoas da Torá, é tentar aproximar pessoas da Tfilá, ensinar as pessoas Ben Adam Bechaveró a se importar com os outros. Mas é difícil trazer gente para as aulas. A gente convida para a aula, cada um tem uma desculpa. Ai, Rav, não dá, hoje eu não consigo. Ai, vamos fazer um grupo de Hesed. Ai, Rav, meu tempo está muito corrido, agora não dá. É difícil trazer as pessoas. Ele falou, meu filho conseguiu fazer em poucos anos de vida o que talvez eu não vou conseguir fazer a minha vida inteira. Enquanto ele estava doente, todas as comunidades de São Paulo se juntaram e faziam Teilim em todos os Batei Knessiot. Não importa se é Hassid, não importa se é Ashkenazi, se é Sfaradi, todo mundo ajudando. Uma pessoa cedeu um carro para ele, uma pessoa cedeu um motorista, as pessoas ajudaram com dinheiro, com comida. Uau! Hesed, 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 Itfilot, Teilim. A cidade inteira se juntou para salvar essa criança. Ele falou, olha que mérito que Deus me deu de ser pai de uma criança dessa que conseguiu unir uma cidade inteira. Não precisa muito para ter Lashon Hará, um grupo falando mal do outro e não sei o quê. Baruch Hashem, essa criança conseguiu, em poucos anos de vida, um milagre. Olha como alguém consegue enxergar os sofrimentos, como alguém enxerga as dificuldades que ele tem na vida. Eu já contei essa história, mas vale a pena. Eu conheci um Yehudi que ele tem uma doença genética, que ele vai perdendo os movimentos do corpo. E ele, quando eu conheci ele caminhava com um andador. Hoje em dia, infelizmente, ele já está preso 24 horas por dia numa cadeira de rodas. Para usar o banheiro, ele precisa de ajuda. Baruch Hashem, a gente pode andar, a gente pode fazer tudo sozinho. Olha que vida difícil. E uma vez, um aluno de Shivá perguntou para esse rapaz, você nunca questionou Deus sobre a tua doença? E ele respondeu, olha, num primeiro momento, óbvio que a gente questiona, Deus, por que comigo, por que eu? Mas hoje eu só tenho um problema com a minha doença. O problema é, eu tenho medo que eu vou sentir que Deus me ama mais do que Ele ama as outras pessoas. Se a Hashem está me mandando esses sofrimentos, eu sei que Ele está me guardando uma coisa tão boa para o Lamabá, que hoje em dia a minha dificuldade é não achar que Deus me ama mais do que Ele ama as outras pessoas. Olha que incrível, que coisa maravilhosa a pessoa que sabe colocar os sofrimentos, as dificuldades na perspectiva correta. Em vez da gente estar reclamando que o arroz aumentou o preço, troca por outra coisa. Então a gente reclama muito na vida, a gente infelizmente está sempre descontente com tudo. Bezrat Hashem, a gente tem modelos de pessoas que sabem lidar com dificuldades, que sabem estar felizes, que sabem ser modelos para a nossa geração, para a gente receber com alegria todos os decretos que Hashem ele manda para a gente. Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente vai tentar explicar algumas maneiras de poder entender por que Deus ele manda coisas boas para os Rechaim, pessoas ruins, pessoas perversas, por que eles vivem com tranquilidade, por que eles têm tantas brachot na vida, porque parece que tudo dá certo na vida deles. Então, Bezrat Hashem, na aula que vem, a gente continua. Shavua Tov para todo mundo. Bezrat Hashem, que a gente só tenha boas notícias, mas que a gente saiba enxergar, mesmo nas dificuldades,
que tudo também é uma grande bondade de Hashem.